um leitor nos enviou a seguinte pergunta: concordo que o Estado é ineficiente, propenso à corrupção e ao desperdício. Concordo também que ele gera vários privilégios para quem está dentro da máquina pública. Mas vocês ao menos concordariam que, se não fosse o Estado, os pobres seriam ainda mais pobres, certo? Outro leitor enviou um comentário no mesmo sentido da pergunta acima. Dizem que não se deve dar o peixe ao povo, que deve ensiná-lo a pescar. Mas, se lhe tiramos o barco, os anzóis, a vara de pescar, temos que começar a lhe dar o peixe. Sem o Bolsa Família, o que seria dos pobres? Outro leitor complementou: o problema é que o Estado só é mínimo na vida dos pobres. Na mesma linha, outro leitor concluiu: se não fosse o Estado, o que seria das pessoas que vivem na extrema pobreza e com pouca expectativa de vida? E outro, finalmente, arrematou, provavelmente parodiando Thomas Hobbes: e como seria a vida dos pobres sem o Estado? Inimaginável, sórdida, solitária, bestial e curta. O que é interessante é que, por trás de todas as afirmações acima, há a ideia, já dada como certa, de que o Estado é o solucionador, ou, pior das hipóteses, o remediador, da pobreza. Segundo os defensores do assistencialismo, o Estado, por mais defeitos que tenha, é quem impede que os pobres sejam ainda mais pobres, que a miséria se torne mais profunda, e que a expectativa de vida decline ainda mais. Alguns, como é o caso do primeiro leitor, até conseguem ver o Estado como uma máquina ineficiente que representa um grande entrave ao desenvolvimento. No entanto, e curiosamente, quando se trata de amenizar e até mesmo acabar com a pobreza, algo infinitamente mais complicado do que simplesmente atravancar o progresso, aquela máquina ineficiente e corrupta miraculosamente se transforma na solução suprema e inquestionável. Como o Estado é capaz de operar essa transubstanciação? As perguntas que devem ser feitas. Eis uma pergunta raramente feita. Porque as pessoas adoram debater sobre assistencialismo estatal, contra ou a favor, mas quase ninguém fala sobre as políticas governamentais que empurraram as pessoas para a pobreza? Eis outra pergunta raramente feita. Porque o Estado nunca é visto como o causador da pobreza que ele próprio se propõe remediar? Segundo os defensores do assistencialismo, o Estado socorre os pobres, transfere-lhes poder de compra e lhes garante condições mínimas de vida. Beleza. Mas isso nos leva às seguintes perguntas. 1. Quem é que detém o monopólio da moeda e, consequentemente, adota políticas que destroem o poder de compra dessa moeda, perpetuando a pobreza dos mais pobres? 2. Quem é que, ao estimular o setor bancário a expandir o crédito, e, com isso, fazer com que a inflação de preços se mantenha continuamente alta, intensifica a redução do poder de compra dos mais pobres? 3. Quem é que, ao incorrer em déficits orçamentários e com isso desvalorizar a moeda e a taxa de câmbio, não apenas aniquila o poder de compra dos mais pobres, como também os impede de utilizar seu já escasso poder de compra para adquirir produtos importados, o que melhoraria bastante seu padrão de vida e bem-estar? 4. Quem é que, além de desvalorizar a moeda, a taxa de câmbio e gerar inflação de preços, ainda impõe tarifas protecionistas para proteger o grande baronato industrial, e, com isso, impedir duplamente que os mais pobres possam adquirir produtos baratos do exterior? 5. Quem é que, ao estimular a expansão do crédito imobiliário via bancos estatais, encarece artificialmente os preços das moradias e joga os pobres para barracões, favelas e outras áreas com poucas expectativas de vida? 6. Quem é que impede que os moradores de favelas obtenham títulos de propriedade, os quais poderiam ser utilizados como garantia para a obtenção de crédito, com o qual poderiam abrir pequenas empresas, fornecer empregos e, de forma geral, se integrar ao sistema produtivo? 7. Quem é que tributa absolutamente tudo que é vendido na economia, e com isso abocanha grande parte da renda dos pobres? 8. Quem é que, por meio de agências reguladoras, carteliza o mercado interno, protege grandes empresários contra a concorrência externa e, com isso, impede que haja preços baixos e produtos de qualidade no mercado, prejudicando principalmente os mais pobres? 9. Quem é que cria encargos sociais e trabalhistas que encarecem artificialmente em mão de obra e, com isso, gera desemprego, estimula a informalidade e impede que os salários sejam maiores?
Após responder a todas as perguntas acima, dica. A resposta é a mesma para todas elas. Você verá o quão sensata é essa ideia de que é o Estado quem salva os mais pobres. Após ter criado toda essa cornucópia de intervenções e com isso destruir o poder de compra dos mais pobres, o Estado criou um esquema de assistencialismo para tentar mitigar os efeitos nefastos causados pelas intervenções acima descritas. Em vez de simplesmente abolir todas as causas da perpetuação da pobreza, a entidade que criou os problemas quer apenas remediá-los com novas intervenções. E ainda consegue a simpatia dos incautos e ingênuos. E também das vítimas. Instituto Mises Brasil, Liberdade, Prosperidade, Paz.